Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o poema Canção do Exílio. É um poema extremamente importante, sobretudo porque ele está listado entre as obras de referência para o Paz. Então hoje a gente vai começar a tratar de alguns elementos e vai retomando no decurso do trimestre, mas eu penso que se você se atentar para aquilo que nós discutirmos hoje, você vai estar bem preparado para a prova do Paz, porque eu fiz um apanhado bastante minucioso sobre tudo aquilo que o vestibular pode te cobrar. Sobretudo pautado em provas que já foram aplicadas e também fazendo análises mais contextuais com base naquilo que a gente tem visto dentro do romantismo. Bom, a gente vai entender o poema Canção do Exílio sob dois prismas. Primeiro nós vamos ver o plano formal, e depois nós vamos ver o campo semântico, né? O conteúdo, o teor desse poema. Quando eu falo no poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, eu preciso, quando em se tratando de métrica, de estrutura física do poema, eu preciso considerar algumas coisas. E a primeira questão é metrificação. Eu vou postar, junto desse material, um outro vídeo, né? Eu sei que a gente já trabalhou metrificação no ano passado, com muita consistência, mas para aqueles que precisam, porventura, revisar algum detalhe, eu vou postar o material lá para que vocês possam rever e revitalizar o estudo de vocês a esse respeito. Inclusive, sugiro até outras análises de poemas com base na metrificação com o vídeo que eu vou postar em seguida. Quando a metrificação é a separação do poema em sílabas poéticas. Se você considerar aqui essa partição de sílabas, você vai ver que todos os versos, não apenas da primeira estrofe, mas do poema como um todo, todos os versos são heptassílabos ou redondilhas maiores. Redondilha maior, 7 sílabas, redondilha menor, 5 sílabas. No caso de Canção do Exílio, a métrica de Gonçalves Dias ela foi cirúrgica, né? Precisa. E aí, todos os versos do poema, do início ao fim, são redondilhas maiores. Então aí a gente percebe um traço de influência clássica que influenciou Gonçalves Dias ainda ali no início do romantismo, né? Como a gente já sabe que é uma marca. Os primeiros poetas, os primeiros escritores ainda traziam um pouco desse mistério de escrita dos poetas neoárcades, né? Que vieram antes. As rimas se alternam na posição da sílaba tônica. Perceba que isso gera certa musicalidade. Ou seja, a posição da rima no poema ela vai gerar um efeito musical. Em se tratando de Canção do Exílio, eu fiz a marcação aqui para você analisar. Ela está entre a terceira e a sétima sílaba. A gente vai perceber duas marcações de rima bem presentes no poema. Na terceira sílaba e na sétima sílaba. Veja. Minha terra tem palmeiras. Aqui eu tenho a terceira, aqui eu tenho a sétima. Onde canta o sabiá. Terceira e sétima. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebe que aqui, se você eu já vou antecipar porque eu fiz a métrica de todo ele, em todo o poema, a sílaba poética vai estar. A sílaba tônica dos versos vai estar na terceira e na sétima. Porém, aqui, ó, se você considerar o terceiro verso, ó, veja aqui, ó, primeira, segunda, terceira sílaba tônica. Quarta, quinta, sexta, sétima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Se você percebeu o que eu fiz, o que eu contei aqui agora, você observou que apenas no terceiro verso essa quebra não houve uma linearidade na manutenção da sílaba tônica. Você vai perceber que aqui não foi a terceira, mas a quarta. E foi por quê? Foi um descuido de Gonçalves Dias? Em absoluto.
Em todo o poema, e aí eu já estou antecipando, todas as vezes em que ele se reportar ao Brasil, a sílaba tônica vai ser a terceira e a sétima. Só que veja, as aves que aqui gorjeiam, a gente sabe que Gonçalves Dias estava onde? Ele estava exilado, não por força de lei, mas ele quis passar um tempo em Portugal e tal. Era um exílio por vontade. E ele sentia saudades do Brasil. Quando ele se reporta ao Brasil, a sílaba tônica é a terceira. Quando ele diz aqui, ó, que aqui gorjeiam, ou seja, ele está falando lá de Portugal, as aves que aqui gorjeiam. Quando ele se refere a Portugal, essa sílaba poética, ela quebra a sequência, ela não fica mais na terceira. Por quê? Intencionalmente, Gonçalves Dias queria mostrar que onde ele estava, Portugal, era diferente de estar no Brasil. Então você só vai acontecer de mudar a sílaba poética quando Gonçalves Dias estiver se reportando não ao Brasil, mas a Portugal. Agora isso foi o quê? Um vestibular perguntou e de um número gigantesco de alunos, pouquíssimos acertaram. Por quê? Porque não perceberam que havia mudança. Perdão. Alguns conseguiram perceber que houve a mudança ali da posição da sílaba tônica, mas não perceberam que essa mudança se dava pela reportação ao Brasil, a Portugal e não mais ao Brasil. Então essa é a questão. Você vai perceber também que aqui, em se tratando de sílabas tônicas, aqui a gente vai ter a sílaba tônica se alternando entre palavras paroxítonas e monossílabos ou oxítonas, né? A gente vai ter, sobretudo, paroxítonas e monossílabos. Quando a gente considera essa rima, a gente vai perceber que a rima ela traz ao poema musicalidade. O que significa isso? Significa que a forma como a rima é construída, a forma como ela se posiciona no texto, ela vai nos dando a característica musical, o ritmo, a cadência, o volume, o som. Todos esses recursos associados à pronúncia produzem a musicalidade do poema. E em se tratando de Canção do Exílio, a posição em que a sílaba tônica aparece vai dando essa percepção da musicalidade. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai perceber outros elementos. Deixa eu descer aqui para a gente... Opa! Aqui. Na primeira estrofe, fica evidenciada na penúltima sílaba tônica a rima. A gente já falou disso, né? Aqui oxítona, paroxítona, e a gente vai ter também algumas palavras oxítonas e outras monossílabos tônicos, né? E isso eu fiz um paralelo de estrofe por estrofe para você perceber como é que isso vai se construindo ao longo do poema, para favorecer a sua análise e o seu estudo em casa. Então aqui eu só retomei isso. Se você percebeu, eu coloquei alguns versos aqui marcados em vermelho. Para quê? Eu numerei primeiramente e depois eu marquei em vermelho. Para quê? Para que você perceba, ó. Palmeiras não rima com sabiá, nem gorjeiam, nem lá. Quem é que rima? Sabiá e lá, versos 2 e 4. Na segunda estrofe, estrela não rima com nenhuma palavra. Flores vai rimar com amores, verso 6 e verso 8. Se você fizer um paralelo, vou descer mais um pouquinho aqui. Terceira estrofe. Noite não rima com nenhuma, mas a palavra lá rima com a palavra sabiá. Se você foi percebendo, em vermelho, os versos que rimam, todas as rimas ocorrem sempre nos versos pares. Então também não foi aleatório. Gonçalves Dias ele construiu todo o poema Canção do Exílio preocupado com a métrica, com a rima. As palavras não foram escolhidas nem selecionadas aleatoriamente, mas elas rimaram intencionalmente, atendendo um desejo de perfeição, né? Uma busca de perfeição, como era comum nos poetas.
Os versos, eles são heptassílabos, né? Falando agora das estrofes finais, como a gente já falou das anteriores, a musicalidade se mantém. E agora aqui nessas duas últimas estrofes, agora sim a gente pode dizer que a gente teve na estrutura do poema 3 quartetos, ou seja, versos com quatro estrofes com 4 versos, e 2 sextetos, ou sextilhas, né? Versos formados, 2 estrofes formadas com com 6 versos em cada uma delas. É isso. Tratamos aqui, então, da estrutura física, né, do soneto. Rima, verso, sílaba tônica. Agora, isso é o plano formal. Nós vamos parar o vídeo e no próximo vídeo eu vou discutir com vocês a questão do outro plano, o plano do conteúdo, da semântica dos versos, tá bom? Fiquemos juntos já já, a gente retoma e discute um pouco mais.